Olá, seja bem-vindo à aula número 10 da nossa série super básica de CodeIgniter 4. E hoje vamos aprender como é que a gente insere registros no banco de dados, tá? Então hoje de brinde você vai aprender mais umas funçõezinhas novas aí que o CodeIgniter 4 traz pra gente, beleza? Muito bem, então o primeiro passo é o seguinte. Para a gente inserir dados no banco de dados, o certo é a gente criar um formulário, tá? Para que a gente preencha esse formulário, né? E esse formulário seja postado e então os dados sejam salvos no banco de dados. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro passo é o seguinte, vamos criar aqui nessa página inicial um link, tá? Um link que vai chamar uma tela, né? que vai chamar a nossa view, onde vai ter o formulário para a gente editar esses dados. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Então aqui na nossa view home, aqui, ó, vamos colocar aqui em cima um P aqui. Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Vamos usar uma função. A gente pode criar um link assim, né? Né? E colocar o link apontando para o endereço que a gente quer. Mas nesse caso não. Vamos usar uma ferramenta do próprio CodeIgniter que serve para a gente criar links, tá? Do jeito também mais fácil e mais legal. Então vai ser o seguinte, ó. PHP echo anchor. Então, anchor. Esse anchor, o que ele faz? Ele cria um link e ele já monta para você o endereço certinho. Para que se você precisar mudar depois do seu sistema, mudar o endereço dele, você não tenha nenhuma dor de cabeça no futuro, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma página que vai ser uma página chamada create, tá? Um método create dentro do nosso controller usuários. Então, esse método create é que vai chamar a nossa view, né? A nossa view que vai ter no formulário. Então, nesse caso, vai ser o seguinte, eu quero apontar esse link para onde? Para o controller usuário /create. Pronto, simples assim. E vírgula, se eu colocar uma vírgula aqui, a gente coloca agora o texto do link, né? Então, nesse caso, vamos colocar o seguinte, ó. Novo usuário. Salvei. Então, olha só o que vai acontecer agora aqui na tela inicial. Salvei. F5, veja só, ele criou um link. Então, se a gente clicar aqui agora, ele vai chamar, né, o usuário create. Claro que deu erro porque a gente não criou ainda, né? Então, vamos criar agora este método lá dentro, tá? Então, vamos voltar agora aqui no nosso controle do usuário. Vamos apagar esse método sobre, porque a gente não está usando ele, tá? Vamos criar agora o nosso método create. Então, public function create, tá? E esse método create, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma view que tem um formulário. Então, vai ser o seguinte, ó, simplesmente assim, echo, ou pode ser um return, view, o quê? Usuários, digamos, form. Vamos chamar essa view de form, porque vai ser um formulário que a gente vai usar tanto para criar quanto para editar, tá? Na edição a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então, vamos lá. Feito isso, vamos vir aqui dentro da nossa pasta usuários, dentro da pasta view, e vamos criar aqui então uma nova pasta, ou melhor, um novo arquivo chamado form.php, tá? Muito bem. E aqui dentro, vamos chamar o nosso HTML5, só lembrando, né, que o ideal é você separar isso depois, antes de chamar a view, né, o header, tá? Não vou fazer isso aqui porque é bem tranquilo e bem fácil de entender. E aqui vai ser, digamos assim, ó, novo usuário, certo? E aqui agora vamos usar um helper, que é um helper form, que traz para a gente funções para trabalharmos com formulários, tá? Então vai ser o seguinte, ó, vamos criar aqui um H1, colocar aqui um novo usuário. E aqui embaixo vai ter o nosso form. Então vamos fazer assim, ó, PHP echo form open, e aqui eu simplesmente digo para onde que o action, né, para onde que esse formulário será postado quando a pessoa clicar em submit. Neste caso, eu vou postar para o controller usuário também, só que eu vou criar um método chamado store, beleza? Então vai ser o seguinte, ó, usuário /store. Simples assim. E aqui agora posso usar para fechar o formulário /form mesmo, não tem nenhum problema. Ele também tem o echo form close, mas nesse caso não tem diferença. Então a vantagem de você usar isso aqui é que se você usa recursos de segurança do CodeIgniter 4, ele já monta o seu formulário do jeito correto, tá? Então procure sempre usar o form open quando você for trabalhar com formulários no CodeIgniter 4. Muito bem, vamos criar agora simplesmente aqui dois campos, tá? Vou colocar dentro do parágrafo mesmo, então vai ser label, digamos nome, e aqui vai ser o input, tá? Do tipo text mesmo, o name vai ser nome e o value, ou melhor, value não, o ID vai ser nome também, ali para o label, tá? O helper form, ele também possui métodos, tá? Para você criar esses inputs aqui, mas eu particularmente não vejo tanta diferença assim em relação a você digitar o próprio HTML, então fica a seu critério aí, tá? Se você quer usar se você quiser dar uma olhadinha lá no user guide do CodeIgniter, você vai ver que temos lá o form input, tá? Que você pode criar também, então fica a seu critério para você escolher qual você vai usar. Muito bem, e o outro aqui vai ser, outro campo vai ser o campo e-mail, certo? Então, label for email, vou colocar aqui e-mail, e aqui um campo do tipo e-mail, o HTML5 nos permite isso, né? Criar um campo do tipo e-mail, que ele já faz uma pré-validação, o name vai ser e-mail, e o ID aqui para o label vai ser também e-mail.
tá? Muito bem, e por último aqui, né, um input do tipo submit, input, submit, value, salvar. Muito bem, simples assim, bem tranquilo. Então, se a gente agora chamar este método aqui, o create, dentro do controle do usuário, ele vai mostrar para a gente aquele formulário. Vamos testar para ver. F5 aqui, nem precisaria da F5, mas vamos clicar no link. Novo usuário. Opa, a form open ele não achou o porquê. Eu esqueci de falar para você. Eu falei do helper form, né? Então, antes de a gente acessar as funções do formulário, a gente tem que acessar, tem que chamar este helper, né? Então vamos fazer no controller aqui mesmo. Antes de chamarmos a view, a gente faz o seguinte, ó, helper form, tá? Então isso aqui ele vai carregar para a gente o helper form que tem essas funções para trabalhar com formulários. Então feito isso, F5, novo usuário, veja só que criou agora o nosso formulário sem nenhum problema, né? Se eu pedir um Ctrl U aqui, olha só os campos que ele criou, já colocou o action padrão para a gente, método post, até o char setter já configurou, então tudo certinho, bem bonitinho. Beleza? Muito bem. Então esses dados serão enviados para onde? Para este método aqui, né? O método store. Vamos criá-lo agora então. Então vamos vir aqui, public function store. E esse store é que vai receber os dados lá do formulário, tá? Então aqui tem basicamente duas maneiras, tá, de você receber esses dados do formulário. Uma maneira mais direta e simples é assim. Você cria uma variável, digamos aqui, por exemplo, dados, e faz assim, ó, this request get post, e não passa nenhum parâmetro aqui. Isso aqui o que significa? Significa que todos os dados, todos os campos que estiverem vindo daqui, eles estarão presentes aqui nesse formulário. Então se a gente dá, por exemplo, aqui, ó, um dd. Esse dd é uma função que tem do CodeIgniter 4 que serve para a gente mostrar os dados na tela. Então se a gente vir aqui, é a mesma coisa que um printr, tá? Se a gente vir aqui, ó, colocar, digamos aqui, José, e aqui, josé@email.com, e dermos um Enter, olha só o que vai acontecer. Ele retornou um array para a gente, tá, que tem esses dados aqui, ó, o nome, o campo nome e o campo e-mail com esses valores, tá? Então já temos tudo aqui do jeito já separado e já vindo por padrão. Ou uma outra maneira que eu posso fazer é assim, ó, posso colocar, digamos assim, nome recebe this request get post, posso colocar nome. Então é a mesma coisa, só que eu vou ter que fazer isso aqui para o campo nome, para o campo e-mail, para o campo idade, para o campo sexo, enfim. Então fica a seu critério como que você quer fazer. Nesse caso eu vou fazer dessa maneira aqui mesmo, porque assim os dados já vêm do jeito correto, tá? Feito isso agora, vamos acessar o nosso controller, que o nosso controller vai nos fornecer um método para inserirmos dados no banco de dados. Então olha só que simples. Vamos instanciá-lo aqui novamente. Então usuários model recebe new usuário model. Opa, usuário model. Usuário model, pronto. E agora sim, vamos colocar aqui, criar uma variável chamada request, só para a gente poder analisar ela. O request recebe, por exemplo, usuários model, save, tá? E no save eu passo simplesmente os dados que eu quero inserir neste formato aqui, tá? Então, como nesse caso aqui, ó, os dados, veja que nesse exemplo que eu dei aqui, ó, veja que o nome do campo que está vindo de lá é exatamente o mesmo nome do campo na tabela, nome e e-mail, tá? Então, neste caso, eu não preciso fazer um pré-tratamento, né? Não preciso criar uma outra array aqui, criando os índices, tá? Isso aqui já é suficiente, então já está no formato padrão, posso passar direto lá para o save. Feito isso, agora eu vou analisar essa variável request. Então, por exemplo, if request for igual a true, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, echo view, vamos chamar uma view do sucesso, então, sucesso. Se não, echo view, erro. Vamos criar essas duas views aqui para ficar bem legal, tá? Vamos ver aqui então em views, vou criar um novo arquivo, sucesso.php, e vamos colocar mais o HTML, HTML5, e aqui colocar título sucesso, e aqui colocar o seguinte, ó, H1, seus dados foram salvos com sucesso. E aqui vamos criar um link, né? PHP echo anchor para onde? Para, digamos, para a tela de usuários, né? Por exemplo, /usuários. E simplesmente só isso, né? Vou colocar aqui, ó, página de usuários, certo? Isso aqui vai criar um link para a gente. Então vamos agora duplicar essa página aqui e criar uma de erro. Aqui, então, sucesso copy, erro. E agora aqui vamos colocar o seguinte, ó, erro ao salvar os dados. E pronto, no momento não vamos mostrar nenhum erro, o link permanece igual. Aqui vamos colocar também erro. Muito bem, então do jeito que está aqui, ó, já é para funcionar. Vamos testar para ver? Vamos colocar o usuário aqui, por exemplo, vamos voltar aqui, recarregar. Aqui, ó, usuário,
novo usuário. Vamos colocar aqui, digamos, coquinho. coquinho@email.com. Vamos clicar em salvar. Opa, deu um erro, olha só. Ah, isso aqui, inclusive, até tinha esquecido, isso aqui é extremamente importante. Olha só, ele deu um erro aqui, ó, dizendo que eu preciso especificar quais campos eu permito que sejam alterados quando eu fizer uma inserção no banco de dados. Então, isso aqui é uma função de segurança que tem no CodeIgniter 4. Você tem que vir aqui no seu model e tem que dizer para o model quais campos que você quer que ele faça uma atualização em massa. Isso é uma proteção para você evitar um tipo de ataque chamado Mass Assignment, onde a pessoa altera vários campos ao mesmo tempo. Então aqui eu digo quais campos eu permito fazer isso. Então vai ser o seguinte, ó, protected, allowed, fields, e aqui é uma array, e eu coloco o nome dos campos. Então eu quero que permita alterar o campo nome e o campo e-mail. Certo? Então isso aqui agora vai funcionar. Então dando F5 aqui, continuar. Veja aí, os seus dados foram salvos com sucesso. Clicando aqui em páginas do usuário, ele vai voltar para a página do usuário. Opa, e o que eu errei aqui? Ah, é usuário na verdade, né? Então eu errei aqui, ó, é usuário. Então isso daqui é um caso que eu poderia criar lá uma rota nova, né? E nessa rota nova pode dizer que quando eu chamar de usuários, ele chama o método usuário, tá? Vamos fazer isso inclusive, vamos voltar como estava aqui, usuários. Vou te mostrar inclusive isso aqui. Então vamos deixar, veja que usuários não existe, existe o usuário. Então vamos ver aqui em rota, config. Olha só aqui, ó, routes, vamos criar aqui duas rotas novas. Então eu quero o seguinte, ó, quando eu for digitar o seguinte, barra usuários, eu quero que ele vá para onde? Vá para o controller usuário no método index. E mesma coisa aqui, ó, quando for digitado, na verdade isso aqui é suficiente, né? A gente quer só a página inicial mesmo. O erro ele também vai funcionar da mesma maneira, porque no erro ele vai chamar também aqui, dentro do erro já está o mesmo valor. Então nesse caso aqui, se a gente der, vamos voltar para cá, porque senão ele vai criar de novo. Vamos colocar aqui o coquinho, colocar aqui, digamos, josé@email.com. Enter. Então agora clicando aqui, veja só, ele chamou o usuário, mas o usuário está apontando para o controller do usuário. Então veja só que ele criou aqui, vamos ver aqui embaixo, olha só, coquinho e o José. Tá? Então, ou seja, é assim que a gente cria um formulário e é assim que a gente salva os dados dentro do banco de dados do CodeIgniter. Veja que simples que é, né? Veja só, isso que eu acho muito legal. Porque aqui, ó, as linhas que basicamente salvam os campos são só essas duas aqui, ó. É só isso aqui, o dados e o save. Tá? Se você tivesse 15 campos lá no seu formulário, isso aqui já seria suficiente e todos os campos já estariam sendo tratados. Obviamente, tá, aqui eu não estou passando por validação, tá? Não estamos vendo validação e não vamos ver validação neste curso super básico, tá? Então a validação fica por um outro momento, tá? Mas nesse caso aqui você pode usar a validação do próprio HTML5, que é melhor do que nada, certo? Entendido essa parte aí? Muito bem, então no próximo vídeo, tá, a gente vai ver como que a gente edita um registro que já foi salvo lá no banco de dados. Um grande abraço para você e até a próxima aula.